A habilidade central de pesquisa aparece na capacidade de elaboração própria ou de formulação pessoal, que determina, mais que tudo, um sujeito competente em termos formais. Argumentar, fundamentar, questionar com propriedade, propor e contrapor são iniciativas que supõem um sujeito capaz. Esta individualidade é insubstituível. Podemos destacar alguns passos importantes da pesquisa. A procura do material será um início instigador. Significa habituar o aluno a ter iniciativa, em termos de procurar livros, textos, fontes, dados, informações. Com isso, visa-se superar a regra comum de receber as coisas prontas, sobretudo, apenas reproduzir materiais existentes. Outro passo importante da pesquisa é a motivação para que o aluno faça interpretações próprias, um começo em direção a uma elaboração também própria. Isso é estimulado e facilitado pelas tarefas que incentivam o aluno a escrever o que ele compreendeu. Quando um texto é apenas lido reprodutivamente ou copiado imitativamente, ainda não aparece o raciocínio, o questionamento, o saber pensar. Quando é interpretado, supõe já alguma forma de participação do sujeito. E o aparente fracasso das experiências com os alunos não deve desencorajar o professor a continuar com os exercícios de escrita. Trata-se de um processo que vai se consolidando com gratas surpresas para aqueles que investirem nele. Esta dinâmica avança ainda mais quando se trata de saber fazer e refazer um texto, passando-se de leitor a autor. Aparecendo a elaboração própria, torna-se visível o saber pensar e o aprender a aprender. E como passo fundamental da pesquisa, temos a reconstrução do conhecimento, que implica processo complexo e sempre recorrente e que começa naturalmente pelo senso comum. Compreendemos o texto a partir do contexto. Isto significa respeitar e partir do que o aluno traz. Aceitar que todos temos uma identidade cultural e histórica e dominamos alguma linguagem. Este conhecimento não deve ser tomado como entulho. Ao contrário, constitui-se necessário ponto de partida e referência constante para elaborarmos o ambiente imprescindível da relação de sujeito. A seguir, lança-se mão do conhecimento disponível, transmitido no sistema cultural dominante. O conhecimento disponível está nos livros, bibliotecas, mídias diversas, videotecas, universidades, institutos de pesquisa, escolas, computadores, bancos de dados. Com os avanços da informática e da instrumentação eletrônica em geral, esse acervo está cada vez mais acessível. Nesse sentido, é fundamental que os alunos escrevam, redigam, coloquem no papel o que querem dizer e fazer, sobretudo, alcancem a capacidade de formular. O aluno, então, explicita sobre todo esse material o questionamento sistemático, cultivando sempre o mais vivo espírito crítico. Aprende a duvidar, a perguntar, a querer saber sempre mais e melhor. A partir daí, surge o desafio da elaboração própria, através da qual o sujeito que desperta começa a ganhar forma, expressão, contorno, perfil. Deixa-se para trás a condição de objeto. Fazem parte do processo de ensinar, copiar diretamente, fazer prova reprodutiva, decorada, reproduzir um texto, apenas fichar, realizar só o que é estritamente mandado,
reduzir educação à disciplina. Fazem parte do processo de aprender, contraler, relaborando a argumentação, refazer com linguagem própria, interpretando com autonomia, reescrever criticamente, elaborar texto próprio, experiência própria, formular propostas e contrapropostas. Bem, acho que uma estratégia importante é o professor saber desenhar temas que interessem aos alunos. Então isso também muda muito o pano de fundo do currículo. Então você não segue aquela parafernália encaixotada, tal da grade curricular ipsis literis. Você escolhe daquilo algumas coisas e a compensação vai ser fazer bem. Que nós chamamos de currículo intensivo, quer dizer, não pegar um monte de coisa, uma prateleira de supermercado cheia de quinquilharia, mas que continua a quinquilharia, não. Pega menos, mas esse menos fazer de cabo a rabo. Então aí tem muitas ideias hoje teóricas importantes, por exemplo, a teoria da aprendizagem que se inspira na problematização. Professor que sabe elaborar bons problemas, sobretudo problemas bem situados na vida da criança, pode ficar interessante, né? Vou dar um exemplo que eu fazia muito quando dava introdução à sociologia. Tem um capítulo na introdução à sociologia que se chama socialização. Quer dizer, essa força que a sociedade faz para a gente seguir as regras da sociedade. Que se você empurrar um pouco, fica com a sociedade quer que a gente se torne medíocre. Né? No fundo, a socialização é um processo de tornar as pessoas medíocres. O bom menino, né? O bom aluno, tal, aquele que só segue as regras, não faz nada além disso. Então, um tema que eu dava para eles trabalharem, geralmente, é sou medíocre. Mas, professor, como é que eu faço isso? Vão procurar, vocês podem ler introduções à sociologia, você pode ler autores que trabalharam socialização, só que vocês vão fazer um texto de vocês. Agora, na verdade, a primeira coisa interessante é que o tema instigava, porque fica surpreendente. Sou medíocre, por exemplo, sou medíocre, levava um susto, para depois mostrar que, realmente, professor, de fato, o senhor tinha razão. A sociedade faz uma força danada para a gente fazer todo dia a mesma coisa. A rotina, ser igual com todo mundo, a gente não tem chance de ser diferente e tal, né? Aí vem então a razão de ser. Aqui eu consigo ser diferente. Eu estou fazendo uma introdução à sociologia diferente, porque eu estou fazendo o meu texto, estou fazendo a minha proposta, estou fazendo as outras coisas. Então, um tema que eu dava sempre. Então, isso já dá um outro ânimo, entendeu? Dá vontade de buscar alguma coisa, conversar com as pessoas, levar para casa. Eu me lembro de aluno que chegava, contei isso em casa para meus pais ficaram assim atônitos. E também disse para eles que eles queriam que eu fosse medíocre. Quer dizer, isso pegou a ideia, pegou e mobilizou muito as pessoas. Então, primeiro, um belo problema. Depois, então, vamos ver como é que a gente acha apoios. Então, você pode pegar livros, você pode hoje buscar na internet, você pode buscar na biblioteca, você pode conversar com seus colegas, você pode ir para outros professores, entendeu? Buscando apoios de como você elabora a ideia. Mas a ideia é elaborar a ideia. Não somente pegar na internet um pedaço e colar. Reconstruir as coisas, refazer a coisa, fazer um texto seu. Não é? Não precisa ser empírico, porque também existe uma força muito grande no Brasil de que tudo tem que ser empírico para ser pesquisa. Não, pesquisa empírica é um tipo de pesquisa. Acho que já a pessoa que investiga, por exemplo, como é que Sócrates entendia a maiêutica, não está fazendo nada empírico e não deixa de ser pesquisa. Pode ser uma belíssima pesquisa, inclusive, né? Mas pode ganhar muito se for empírica. Então, nem sempre também o professor sabe lidar com a questão empírica. Por exemplo, vou fazer uma pesquisa na minha comunidade sobre questão ambiental. E aí pode ser muito amadorismo, pode ser uma coisa apressada também. Muita gente diz assim, não, eu estou trazendo revista velha na sala de aula, porque ele acha que revista velha tem um charme especial. Não tem. Pode ser mero lixo, entendeu, né? Agora, você pode fazer de revista velha uma coisa bonita, mas por que também não pega uma revista nova? Então, ficam esses modismos, esses estereótipos e tal. O importante é saber procurar. É saber também colocar um método na procura, é saber observar, saber investigar. Né? Por exemplo, saber observar é muito importante. Eu posso passar, por exemplo, um dia inteiro vendo uma escola e tirar enormes conclusões se eu sei ver. As pessoas normalmente não sabem ver, olham, mas não veem. Então, saber ver, olhar como as coisas acontecem, por exemplo, com aquela provocação, sou medíocre, as pessoas começaram a ver o movimento da sociedade com outros olhos. Onde é que eu vejo essa mediocridade? Em todo lugar. Olhe como as pessoas são rotineiras.
Olha como você todo dia levanta a mesma hora, veste a mesma roupa, come do mesmo jeito, fala as mesmas coisas. Nós somos medíocres, profundamente medíocres. Não podia ser diferente? Então tem mil coisas, mil maneiras de estudar isso. Por exemplo, esse aluno pode estudar isso vendo. Olhando a vida dele, olhando a vida dos pais, olhando a vida de colegas e fazendo até então um gráfico. Como é que todo dia é um dia atrás do outro? A rotina que consome a gente e tal. Ou então a conversa sobre como a rotina atrapalha a vida da gente, tem que sair de vez em quando, ou o casamento que acaba pela rotina e tal, pela mediocridade e assim por diante. Quer dizer, de um bom problema surge então as oportunidades de você cercar o problema e buscar atividades que alimentem esse problema. Então muda evidentemente a sala de aula. Isso você pode fazer melhor fora, você não vai na sala de aula. Então eu nunca fiz isso dentro da sala de aula, fazia fora. Mas na escola básica é bom fazer muitas vezes as coisas dentro da sala de aula, porque as turmas também são grandes, você não pode levar para fora a qualquer momento. Mas você pode construir um problema que ele possa ver aí. Também tem que ver se há apoio, porque você pode dar um problema que não tem apoio. Não tem livro aí, ele teria que ir para um lugar muito especial para encontrar apoio, então não tem sentido. Mas, numa experiência que eu fiz em Curitiba, na escola Bagose, uma escola confessional, fizemos um semestre lá assim, com crianças, botamos em torno de mesa, tem até um livrinho publicado sobre isso, né? E uma das coisas que me chamou a atenção, por exemplo, era uma menina que botou os pais em polvorosa porque queria fazer uma conclusão bonita do texto dela. E andou Curitiba toda, atrás de biblioteca, de faróis do saber, que lá tem uns 20 e tantos faróis do saber, que é uma cidade interessante nesse sentido. Mas o que é que os pais me disseram que estavam assim, encantados? A criança pesquisando. No nível dela, sem muito método, mas ela queria uma conclusão interessante. Porque ela já sabia distinguir entre uma conclusão boba e uma conclusão inteligente. Já era um resultado pedagógico extraordinário que a aula nunca dá. Na medida que você vai conseguindo que o aluno leia bem, que o aluno discuta bem, que o aluno questione e, sobretudo, se auto-questione, vai entrando também um fluxo pedagógico fundamental dentro desse ambiente. E o professor se sente, então, muito mais como formador. O professor está aí para formar o aluno, que é, então, um gesto que, no fundo, vem dele como instigação, como motivação, mas a realização vem do aluno. O aluno é que tem que saber fazer esse tipo de coisa, né? Então, na verdade, o professor ele não perdeu nada. O professor saiu extremamente valorizado na posição maiêutica. E aí, então, o chão da pesquisa é um chão mais fácil de andar, porque nós temos muita coisa em cima de pesquisa. É uma das maiores tradições da universidade nórdica, não da universidade ibero-americana. Pesquisa, como produzir conhecimento. É um patrimônio imenso da humanidade, como lidar com o conhecimento. Então ele tem que inserir o aluno aí, porque é isto que dá chance ao aluno, é isso que dá oportunidade ao aluno, saber mexer com o conhecimento. Quer dizer, na sociedade do conhecimento, qual é o trunfo? É saber construir conhecimento, não é copiar, não é reproduzir.